Tirando férias pagas. Parte 3. Eles primeiro retornaram à entrada do sexto andar com o portal. Então, Ainz enviou uma mensagem para Auriole para abrir um portal para o nono andar. Naturalmente, o portal entre o oitavo e o nono andar funcionou sem problemas. Se não fosse esse o caso, era altamente provável que o sistema Ariadne fosse acionado. Realmente não havia necessidade de tomar este caminho indireto. Embora ele não pudesse teletransportar todos para lá de uma vez devido ao limite de capacidade do anel de Ainz ou Algon, ele poderia ter feito a viagem 2 vezes. Foi o coração cauteloso de Ainz que o fez passar por todos esses problemas apenas para dar às elfas a impressão errada. O fato é que ele estava extremamente relutante em mostrar as habilidades do anel para os outros. Os subordinados de Cocytus, que estavam de guarda, curvaram suas cabeças profundamente com a chegada de Ainz. Obrigado por seu trabalho duro. Ainz deu-lhes uma simples saudação magnânima, condizente com a aura de um governante. Seguindo Aura e Lumiere, as 3 elfas saíram do portal e se agruparam. Elas congelaram no momento em que viram os monstros se curvando para Ainz. Não era como se os vassalos de Cocytus estivessem sendo hostis com elas. Essa foi uma reação natural, assim como uma pessoa normal andando por uma floresta congelaria se visse um tigre surgindo de repente de um arbusto. Uma das elfas foi levemente empurrada por trás. Enquanto elas congelavam diante do portal, estavam incomodando Mare, que caminhava atrás delas. Mesmo que ele apenas a empurrou levemente, provavelmente se controlando, foi fatal para o senso de equilíbrio da elfa tensa. Oi, deixando um choro lamentável, ela caiu no chão. O sangue drenou dos rostos das outras elfas, e embora elas imediatamente tentassem levantá-la de volta, a elfa desmaiada teve problemas para se levantar. Parecia que ela não conseguia forçar as pernas a trabalhar. Não tenha medo. Não há ninguém que colocaria a mão em você em Nazarick. Sim. Elas provavelmente não duvidaram das palavras de Ainz, mas mesmo assim, sua tensão não diminuiu. As elfas ao lado dela estavam balançando a cabeça rapidamente, seus cabelos voando ao redor de como bruscamente elas estavam balançando a cabeça. Quanto à elfa ainda no chão, parecia que ela estava à beira das lágrimas. Ainz poderia dizer com confiança que seria problemático daqui para frente se isso continuasse. Ele tinha que fazer seus corações um pouco mais flexíveis, no mínimo. Vamos para algum lugar para descansar um pouco antes de ir para o refeitório, portal. Aura, pegue a. Ok. Não há necessidade de Aura-sama fazer algo como. Está tudo bem. Ok, vamos lá. Aura rapidamente levantou a elfa desmaiada, ignorando suas súplicas, e a colocou sobre o ombro. Claro, como ela usava uniforme de trabalho, não havia saia para espiar. O lugar conectado pelo hemisfério escuro do portal era o quarto pessoal de Ainz. Havia 3 empregadas curvadas dentro com equipamento de limpeza a seus pés. Bom trabalho a todas. Vou sair logo depois de descansar um pouco aqui. Eu não me importo se vocês continuarem com seu trabalho. As empregadas responderam afirmativamente e se curvaram novamente enquanto as outras saíam do portal. As elfas começaram a observar o ambiente com a boca aberta, parecendo idiotas. Parecia que elas achavam tudo ao seu redor bastante exótico, diferente da casa dos gêmeos. Elas também pareciam menos tensas em comparação com antes, provavelmente porque as empregadas regulares eram muito mais agradáveis do que os vassalos monstruosos de Cocytus. Aura, deixe-a sentar naquela cadeira ali. Depois que Ainz apontou para a cadeira de Albedo, Aura rapidamente colocou a elfa sobre ela. A mesa de Albedo estava impecável, assim como ela. A propósito, a mesa de Ainz também estava impecável, embora em um sentido diferente da palavra. Oh, muito obrigada. Ainz tentou falar o mais gentilmente possível para a elfa sentada, inclinando a cabeça. Não precisa, eu posso entender seu choque, mas assim como eu disse antes, fique à vontade. Ninguém em Nazarick faria mal a você, então não me importo se você pegar leve. Bem, não é como se elas de repente se sentissem em paz com apenas essas palavras. Ainz virou as costas para as elfas, foi até uma das empregadas e deu uma ordem para ela calmamente: nós iremos para o refeitório em breve. Certifique-se de que não encontraremos ninguém, exceto as empregadas, em nosso caminho para lá. Faça a mesma coisa na café, teria também, ele queria dizer, mas não o fez. Não importa. Não há problema com o refeitório ser usado como de costume. Em vez disso, seria melhor se os outros o usassem normalmente. Sim, entendido. Vou me despedir então. Desculpe interromper seu trabalho, mas vou contar com você. Tais palavras não são necessárias, Ainz-sama. Ele se aproximou dela porque ela era a empregada mais próxima a ele, mas vendo como ela lançava olhares de vitória para as outras empregadas, parecia que ela pensava diferente. Suas colegas franziram um pouco a testa com inegável irritação.
A empregada com ordens virou as costas para suas colegas e saiu da sala praticamente saltitando. Ainz podia sentir, o que deveria ser raro para ele como um morto-vivo, as outras empregadas concentrando seus olhares em suas costas. Sem dúvida, seus olhos estavam cheios de expectativa por qualquer tipo especial de trabalho que pudesse vir em sua direção. Aliás, ele não conseguia perceber nada de Lumiere, provavelmente porque ser sua dama de companhia era especial por si só. Parecia que ele estava sentado em agulhas, claro que não era a intenção das empregadas. Ainz se forçou a olhar para longe das empregadas e para as elfas. Ele confirmou que suas respirações haviam voltado ao normal. Parece que não há mais problemas, vamos sair então. Ele não queria apressá-las, pois achava que isso seria forçá-las, mas ele não queria ficar aqui por mais tempo. Depois que ele confirmou que a elfa poderia andar novamente, Ainz assumiu a liderança e saiu da sala. As empregadas que o olhavam com desgosto podiam ser ignoradas. No caminho para o refeitório, às vezes ele podia ouvir os suspiros de admiração das elfas atrás dele, dizendo incrível e lindo. Ainz queria se gabar, mas ele aguentou e continuou a andar em frente sem olhar para trás. Eles finalmente chegaram ao refeitório sem encontrar nenhum outro NPC ao longo do caminho. Exceto pelo fato de que levou mais tempo do que o normal por causa da lentidão das elfas boquiabertas, também porque Ainz diminuiu a velocidade quando eles passaram pelos lugares que ele tinha orgulho especial, não houve outros incidentes. O refeitório de Nazarick foi criado como de uma empresa ou um refeitório de escola como inspiração, é claro, a escola ou empresa de Ainz não os tinha, então ele não sabia se isso era realmente verdade, então o clima era um pouco diferente de um restaurante. Esta foi a primeira visita de Ainz aqui desde a época em que ele visitou todos os estabelecimentos em Nazarick logo depois que eles vieram a este mundo, mas parecia que nada havia mudado muito. Ele podia ouvir fracamente as moças envolvidas em conversas animadas e o som de talheres vindo de dentro. Provavelmente estava cheio de empregadas regulares e outros que também trabalhavam no 9º andar. Talvez houvesse guardiões de área presentes também. Era um pouco tarde para o almoço, mas talvez devido ao sistema de turnos, parecia animado. Se elas pudessem ver as empregadas almoçando pacificamente, as elfas deveriam entender que tipo de lugar era aquele. Elas podem se sentir como estranhas, mas ainda assim, essa atmosfera da vida cotidiana deve acalmá-las. Foi por isso que ele não ordenou que eles esvaziassem o refeitório. Mas no momento em que Ainz entrou na sala, o clima mudou de repente. Primeiro, ficou completamente silencioso. As vozes alegres de antes e os sons animados dos comensais desapareceram completamente. O clima congelou, estava completamente fora do lugar para uma cafeteria. Então, todos se viraram para olhar para Ainz, seus olhos bem abertos e seus movimentos parados. Essa era a sensação de ser um estranho. Como se ele fosse um heteromorfo com karma negativo que acabou de entrar em Alfheim. Não se importe conosco. Continue com o seu almoço. Alguns aqui e ali, principalmente as empregadas regulares, começaram a comer novamente ao ouvir o que Ainz disse, mas não havia indicação de que suas conversas iriam começar de novo. Todos comeram em silêncio. Ainz não queria interromper o almoço deles. Ele começou a se sentir um pouco isolado, mas, pensando bem, não é como se ele não pudesse entender seus sentimentos. Se um CEO que nunca tinha visitado até agora aparecesse de repente no refeitório, provavelmente seria assim. Suzuki Satoru provavelmente faria o mesmo nessa situação. Talvez fosse diferente se essa empresa fosse bem menor, daquelas em que a distância entre o patrão e os funcionários fosse muito mais próxima. Isso é provavelmente impossível neste caso. Seria extremamente difícil de repente mudar sua imagem como o admirável ditador Ain-sama, em um Ain-san que era amado por todos. Talvez se todos descobrissem que ele era um idiota, tal mudança poderia ser possível, mas ele não seria capaz de suportar se acabasse sendo desprezado, o que era improvável. Bem, então vamos entrar. Voltando-se para o seu grupo, tentou observar discretamente as reações das elfas. Ele nem precisava observá-las muito, elas estavam claramente murchando. Compreensível. Elas deveriam ter notado o clima harmonioso no refeitório antes da chegada de Ainz. Era isso que ele queria dizer com o súbito heteromorfo em Alfheim. Ele não conseguia pensar em uma maneira de resolver isso. Talvez eles se acostumem com isso com o tempo. Ainz entrou no refeitório com pensamentos tão otimistas. Ele não queria deixar as empregadas ainda mais tensas, então se aproximou de uma mesa aleatória longe delas e apontou para o assento em frente ao seu. Você pode sentar aí. As elfas começaram a se olhar com expressões perturbadas. Parecia que elas estavam tentando decidir quem ficaria presa com o ônus de sentar na frente de Ainz. Ele provavelmente estava certo em pensar isso. Eu vejo. Talvez os costumes élficos sejam diferentes dos nossos, então vamos manter isso informal e não nos preocupar com essas coisas.
Ele tentou dar-lhes uma saída agindo como se interpretasse sua hesitação de forma diferente. Não seria bom se elas hesitassem muito, ele também tinha um pouco de medo da reação dos gêmeos se eles hesitassem demais. Você aí. Sente-se à minha frente. Ainz apontou para a elfa de pé na parte de trás. Se ele se lembrava corretamente, ela nunca ficava no meio das elfas, então ele achava justo que ela fosse a pessoa que ficaria presa a ele. Honestamente falando, ele não queria ser tratado como uma espécie de incômodo. Dito isso, como alguém que entendia seus sentimentos muito bem, ele decidiu ser prático. Foi rápido depois disso. Os assentos ao lado da elfa especificada foram imediatamente ocupados. Aura e Mare sentaram-se ao lado de Ainz. Ele queria dizer muitas coisas sobre o fato de Lumière estar atrás dele, mas decidiu reprimir no final. Agora então. Desculpe, mas esta é a minha primeira vez usando o refeitório, então me explique um pouco sobre como funciona a esta hora. Ainz perguntou a Lumière por quê, como uma empregada regular, ela deveria ter usado o refeitório exatamente como suas colegas empregadas estavam fazendo agora. Primeiramente, eu quero pedir bebidas, então há algo como um menu. Há bebidas gratuitas e um sistema de buffet neste momento. Devemos pegar as bebidas e uma salada simples de lá sozinhos. Olhando para onde Lumière apontava, ele podia ver uma fileira de jarras que pareciam conter as bebidas. Ao lado delas havia vários pratos de atrito. E você também pode selecionar um item do menu de almoço aqui. Entendo. Como o chefe está na cozinha, acredito que ele irá preparar qualquer prato que a Insama desejar. Mesmo? Mas não há necessidade. Se houver um menu de almoço fixo, vamos selecionar algo a partir dele. Lumière entregou uma folha de papel. Um menu foi impresso nele, em japonês. As elfas provavelmente não seriam capazes de ler isso. Também. Já ouviu falar de katsudon? As elfas balançaram a cabeça para dizer não. Aura, Mare, o que essas elfas costumam comer? Apenas a comida normal. Sim. Na maioria das vezes, é o mesmo que o nosso. Nesse caso, os gêmeos nunca tiveram katsudon. Não, eles geralmente recebiam suas refeições pelo serviço de entrega e também deveriam poder fazer isso sozinhos. Você nunca comeu katsudon? Não, já tivemos isso antes. Provavelmente é só que eles não sabem seu nome. Ah, então é algo assim. O menu não tinha nenhuma imagem anexada aos nomes dos pratos, então era lógico que elas não podiam conectar a aparência com o nome. Ainz queria pedir a recomendação do chefe, mas temendo a situação em que lhe diriam que tudo era recomendado, decidiu não fazê-lo. Aqui, isso me lembra. Você costuma comer carne? Depois que ele viu as elfas assentirem, Ainz selecionou um item do menu. Refeições de bife de hambúrguer para todos aqui. Quanto aos molhos, você pode escolher entre o demi-glace, o molho japonês ou o molho de creme de mostarda. Você também pode selecionar arroz ou pão para acompanhar. Que tal pão e demi-glace? Ele podia entender o demi-glace e os molhos ao estilo japonês, mas se perguntou qual seria o sabor do creme de mostarda. O fato de que ele não podia saboreá-los devido ao seu corpo era lamentável. Ok. Sim. Está tudo bem para mim também. Seguindo as vozes enérgicas dos gêmeos, as elfas também assentiram rapidamente a reboque. Parecia que não havia objeções. Então, esse será o meu pedido. Ainz respirou fundo. Não parecia que Lumière iria para a cozinha para retransmitir o pedido. Ainz se perguntou por quê. Talvez alguém que estivesse trabalhando aqui viesse receber seu pedido. E as bebidas, Ainz-sama? Ah, eu esqueci disso. Todo mundo pode ir e pegar o que quiser. Isso deve ser bom, certo? Sim. Então eu mesma trarei a bebida de Ainz-sama. O que será? Algo adequado? Ah, não, me dê um café quente. Entendido. Os outros foram para a mesa com as bebidas com Aura à sua frente. Em outros lugares, a cozinha de repente ficou barulhenta depois que Lumière foi até lá e disse alguma coisa. Enquanto ele continuava a olhar, alguém saiu da cozinha. Um cutelo gigante pendurado em sua cintura. Um wok nas costas. Um torso desleixado e nu com as palavras carne fresca, tatuado nele. E, finalmente, uma corrente de ouro no pescoço. Embora seu rosto possa parecer o de um orc, ele era um orc, uma espécie semelhante que estava muito mais próxima das feras selvagens. Havia um toque branco puro em sua cabeça e um avental branco puro em volta de sua cintura. Este homem era o guardião da área do refeitório e o próprio chefe de cozinha. Xioutu Tokitu. Xioutu Tokitu rapidamente correu para Ainz e se ajoelhou. As roupas do chefe não ficarão sujas, foi o que Ainz pensou ao ver isso. Ainz-sama, nós lhes damos boas-vindas. Faz muito tempo, Xioutu Tokitu. Fico feliz em ver que você é o mesmo de sempre. Haha. Embora Ainz tenha dito que ele parecia o mesmo, a última vez que o encontrou foi logo depois que eles foram teletransportados para cá, quando ele visitou todos os NPCs.
Como fazia tanto tempo, ele não estava exatamente confiante em perceber mudanças, se houvesse alguma. Não, talvez você esteja um pouco mais magro agora. Se a Insama pensa assim, então é assim. Isso não é o que eu quis dizer. Ains engoliu suas palavras. Eu notei a ausência do pedido de Ainsama entre os que a empregada transmitiu, eu entendi agora. Um sorriso masculino, embora ele não pudesse ter certeza, pois não entendia as expressões dos orcs, brotou no rosto de Xioutu Tokitu. Não, você não entendeu nada, Ains pensou. Ele foi realmente entendido mesmo uma vez em tais situações. Lamentavelmente, ele não pensava assim. Eu devo preparar comida adequada para um ser supremo, para o governante absoluto de Nazarick, Ainsama. Enquanto Ains estava murmurando lá vai ele, em sua mente, Xioutu Tokitu levantou-se com vigor e gritou na direção da cozinha. A partir de agora é fazer ou morrer. Um prato adequado para Ainsama. Começa um festival de comida que não vai parar por pelo menos uma semana. Os sons de admiração subiram das empregadas que estavam ouvindo. Ei, espere. Haha. Xioutu Tokitu voltou para Ains e se ajoelhou novamente. Era difícil dizer isso para alguém gritando eu vou fazer isso. Vou fazer isso, com todas as suas forças. Ains geralmente pensava que ele deveria concordar com o que os NPCs queriam, mas isso era um pouco demais para ele. Parece que você está entendendo mal alguma coisa. Só para ter certeza, você sabe que eu não posso comer comida como um morto-vivo, certo? Haha. Portanto, devemos fazer algo que possa ser apreciado pela visão e pelo olfato. Isso é o que a Insama tem em mente. Entendido. Ains respondeu a Xioutu Tokitu enquanto tentava se levantar. Oi, espere. Não seja precipitado. Estou tentando dizer que não posso comer, então não desperdice nenhum ingrediente. O que você está dizendo a Insama? Ingredientes usados para a Insama não podem ser considerados desperdiçados. Sim, Xioutu Tokitu disse enquanto se levantava e se virava para o refeitório. Isso provocou uma salva de palmas. Não apenas as empregadas, mas até mesmo Aura e Mare se juntaram a isso. As elfas rapidamente seguiram os outros em pânico. Você não tem que acompanhar, você sabe, Ains resmungou internamente. Bem, vou começar imediatamente. Ei, espere. Haha. Ains falou honestamente com o ajoelhado Xioutu Tokitu. Eu vou ser franco. Eu não vim aqui para comer. Eu vim aqui para ter uma conversa agradável, sim, uma conversa agradável. Eu entendo sua expressão de boas-vindas de forma sufocante, mas não me importo muito com isso. Posso fazer você entender que eu só quero ter uma conversa calma. Ains podia entender por que Xioutu Tokitu estava cheio de motivação tão fanática. Alguém como o governante de Nazarick, que não poderia visitar tal lugar, veio hoje. Ele provavelmente só queria dar as melhores boas-vindas possíveis, mas não era para isso que Ains estava aqui. Haha. Então deixe-me reservar todo o lugar. Ei, espere. Haha. Não transforme uma pequena colina em uma montanha. Vou repetir, só vim aqui para bater um papo. Não há necessidade de levar as coisas tão longe, entendeu? Ains deu uma olhada rápida para os outros, especialmente as elfas, e descobriu que eles estavam apenas olhando para ele com expressões sérias. As empregadas já estavam meio afastadas de seus assentos, preparadas para sair a qualquer momento. Os gêmeos agiam como se isso fosse normal, enquanto as elfas pareciam estar com medo de que a situação ficasse fora de controle. Mesmo que ele tenha escolhido este lugar especificamente porque ele não queria que as elfas se sentissem assim. Eu não estou sendo modesto, essa é realmente a razão pela qual eu vim aqui. Todos vocês podem continuar normalmente. Por favor, me trate como faria com qualquer outro hóspede. Haha. Mas, para tratar um ser supremo como a Insama da mesma forma que os outros, Ains não poderia ser culpado por usar meios dissimulados se chegasse a isso. Ele limpou a garganta e mudou seu tom para soar mais sério. Xioutu Tokitu. Estou dizendo que quero ver como esse lugar geralmente se parece. Se você foi diligente com seus deveres, não precisaria fazer nada de especial agora, correto? Ou você está tentando me mostrar algo diferente do habitual porque você tem algo a esconder? Xioutu Tokitu engoliu em seco e fez uma expressão cheia de determinação, ou era o que parecia para Ains. Uma palavra por favor, Ainsama. Este Xioutu Tokitu, a quem foi confiado este lugar pelo Ser Supremo Amano Maitosu, nunca fez uma única coisa que lhe causasse vergonha. É claro. Xioutu Tokitu parecia intrigado com a resposta instantânea de Ains. Mesmo que eu tenha interagido com você apenas por um curto período de tempo, posso ver que você é dedicado ao seu trabalho e é verdadeiramente leal àqueles que você chama de seres supremos. Minhas palavras agora foram bastante impensadas. Eu as pego de volta e ofereço minhas desculpas. Ains inclinou a cabeça. Uau! Ainsama, por favor, não faça isso. Um ser supremo como você se curvando para mim.
Por favor, levante seu nobre rosto. Ains lentamente levantou a cabeça e olhou diretamente para Xioutu Tokitu. Xioutu Tokitu. Estou feliz que você aceitou minhas desculpas. Mas eu quero que você saiba e entenda. Eu só quero dar uma olhada em como você e este lugar são normalmente enquanto mantém uma conversa descontraída. Apenas me trate como um convidado normal. Xioutu Tokitu resmungou um pouco, mas ele aparentemente chegou a um acordo internamente e assentiu. Entendido. É isso mesmo, isso é ótimo. Pode chegar o dia em que convidaremos VIPs, pessoas importantes de outros lugares, para Nazarick. Você pode mostrar todo o seu talento nesse momento, estarei contando com você então. Haha. Mas algo como se curvar para gente como eu. Meu arrependimento por zombar de você foi uma grande parte da razão pela qual eu fiz isso, mas você também pode considerar isso como meu pedido de desculpas ao Amano-san que confiou em ti, e te confiou este lugar. Xioutu Tokitu deu um sorriso amargo, uma expressão de derrota diante de tal explicação. Mas, ele imediatamente voltou ao seu rosto de trabalho. Claro, tudo o que foi dito acima era exatamente o que parecia do ponto de vista de Ains. Nesse caso, Ains-sama, vou me despedir para trabalhar no pedido. Ains observou as costas de Xioutu Tokitu quando ele saiu e levantou a voz um pouco para que alcançasse todos no refeitório. Desculpe pela perturbação a todos. Bem, por favor, continue jantando sem se preocupar. Aura e os outros voltaram para a mesa, como se estivessem substituindo Xioutu Tokitu. Em algumas das mesas aqui e ali, as empregadas começaram a comer novamente. Parecia que a atmosfera estava menos tensa agora. Parecia que o incidente com Xioutu Tokitu ajudou a aliviar um pouco a tensão. Aura e os outros seguravam suas bebidas preferidas enquanto Lumiere colocava o café de Ains na frente dele. Ele podia sentir a fragrância rica do café, um cheiro misterioso com notas de algum tipo de baga nele. Yggdrasil nunca teve promoções cruzadas com marcas, mas tinha muito conteúdo, incluindo alimentos. Os jogos normais provavelmente parariam em um simples grão de café, mas Yggdrasil tinha várias variedades deles. Cada um deles também foi classificado de forma diferente, com os de maior nota trazendo os melhores efeitos da comida. Portanto, os grãos do inventário de Nazarick eram de boa qualidade e esse café certamente deve ser saboroso. Este é provavelmente o cheiro do café de qualidade. Também teria gosto de frutas. Enquanto se sentia triste por seu corpo não poder provar, Ains esperou até que todos tomassem seus lugares para falar. Bem, vamos conversar enquanto saboreamos nossas bebidas. Duas das elfas tinham refrigerante de melão enquanto a outra tinha chá verde com gelo. Seguindo as palavras de Ains, eles tomaram um gole. O grupo do refrigerante de melão piscou surpreso, levando as mãos à boca. A reação deles certamente não foi ruim. Uau, tão gostoso! Doce! As duas que sussurraram essas palavras rapidamente esvaziaram seus copos. Ains estava contando que isso iria acontecer. Ele falou gentilmente com elas: que tal pegar mais? Ah, sim, por favor, deixe-nos fazer isso. As duas elfas imediatamente assentiram e se dirigiram para a seção de bebidas. Havia uma mola em seus passos. Que bom que elas gostaram. Assim, Ains falou com a elfa restante. Ela provavelmente também estava interessada em suas bebidas, pois rapidamente terminou seu chá e se levantou. A propósito, ambos os gêmeos não mudaram suas expressões, parecia que não era nada de especial para eles. Muitas coisas inesperadas aconteceram no caminho, mas parecia que as elfas haviam se acalmado. Elas não pareciam mais duvidar de tudo o que ele disse só porque ele era um morto-vivo. Como esperado, coisas doces são eficazes. Não há mulheres que odiariam coisas doces. Uma mulher que pode resistir a coisas doces simplesmente não existe, então Moshimoshi-san estava certo o tempo todo. Eu pensei que era apenas uma desculpa para seus hábitos alimentares imprudentes. As outras duas membros femininas do Ains ou Algon inclinaram a cabeça para essa declaração, embora os Laimes não tivessem pescoço, mas não era como se elas negassem também. Com a maneira como as elfas agiram agora, isso contava como prova de que ela não estava exatamente errada. Bem, ele ainda tinha suas suspeitas. Agora, finalmente. Eu passei por muitas simulações em minha mente, mas eu me pergunto se eu posso ter uma discussão proveitosa sobre o país dos elfos. Ele se lembrou do que eles ouviram das elfas quando se conheceram pela primeira vez. Não havia nome para o país dos elfos que se dizia estar na Grande Floresta do Sul. Albedo supôs que era porque eles nunca tiveram a necessidade de abrir relações diplomáticas com outras raças, as outras nações estavam longe disso em primeiro lugar. Como não precisavam identificar sua terra como algo separado do resto, bastava chamá-la de país. No entanto, parecia que depois de ser governado por tanto tempo por um rei, estava sendo chamado de reino. Este rei era supostamente super forte.
Quais eram seus pontos fortes e suas classes era algo que eles não conseguiam descobrir. Nesse ponto, as elfas olharam para os gêmeos, provavelmente se perguntando por que eles não sabiam disso. Este país dos elfos estava envolvido em hostilidades com a teocracia no momento atual, e essas elfas foram vendidas como escravas depois de serem capturadas pela teocracia. Para que serviu a guerra e quando começou eram perguntas para as quais essas elfas não tinham respostas. Provavelmente foi porque este país dos elfos não tinha um sistema de educação padronizado. Essas elfas também não tinham interesse em aprender sobre tais assuntos. Embora depois de ouvir o que elas disseram, parecia que elas foram pelo menos instruídas em habilidades e conhecimentos mais importantes, principalmente consistindo em coisas sobre monstros. Talvez eles sentissem que a história e assuntos semelhantes não eram úteis o suficiente para serem ensinados. Quando perguntadas sobre os elfos negros em seu país, elas responderam que, embora nunca os tivessem visto, eles existem. Na verdade, Aura e Mare foram os primeiros elfos negros que conheceram. Elfos negros são provavelmente uma minoria no país dos elfos, mas não parecia que eles foram perseguidos de acordo com essas elfas. Dito isso, considerando a falta de conhecimento que essas elfas demonstraram, era perfeitamente possível que elas simplesmente não soubessem disso. E, isso era tudo. Essa foi toda a informação que Ainz conseguiu obter delas naquele momento. Ele tinha que se contentar com uma informação tão escassa só para que elas não suspeitassem. Mas ele tinha uma ótima desculpa para ser proativo em perguntar a elas agora. A paciência é uma virtude, como diz o ditado. Bem, eu deveria tomar uma decisão primeiro. Devo iniciar o tópico sobre querer abrir relações diplomáticas entre nossas nações. Ou que tal dizer que eu quero ir a uma vila de elfos negros para encontrar amigos para Aura e Mare? Devo ficar atento se a conversa for sobre algo sobre relações em nível nacional. Era mais fácil fazê-las falar se fosse uma razão pela qual uma pessoa normal pudesse simpatizar. Além disso, Ainz não precisa mentir, pois ele estava realmente mirando pelo segundo motivo, então seria mais fácil para ele. Ainz era uma pessoa que podia mentir o quanto quisesse, mas isso não significava que ele gostasse de fazê-lo. Só que ele não hesitaria em mentir se houvesse algum benefício a ser obtido. Também era melhor não mentir, caso elas conseguissem descobrir a verdade mais tarde. Essa deveria ser a maneira mais fácil, mas não consigo imaginar como seria se eu trouxesse a razão na frente de Aura e Mare. Ele estava com medo de que eles se sentissem obrigados a fazer amigos. Na sua opinião sincera, a amizade era algo que se formava gradualmente com pessoas com hobbies semelhantes. Ele não chamaria isso de amizade quando alguém fosse ordenado a fazê-lo. Ainz se lembrou de seus amigos de Yggdrasil, seus ex-companheiros de guilda. Aqueles camaradas que ele fez de encontros casuais e por meio de maquinações do destino. Só que ele não sabia se as crianças precisavam fazer amigos ou não. Ainz, Suzuki Satoru não teve nenhum durante sua infância e isso não causou nenhum problema para ele em sua opinião. Sendo esse tipo de pessoa, o fato de Ainz estar pensando em coisas como fazer amigos era porque a Maiko costumava dizer algo nesse sentido há muito tempo. Ao mesmo tempo, ele também se lembrou de Hubert respondendo com: "Esse é o sonho de pessoas que vivem em um mundo diferente do nosso", rindo sarcasticamente de suas palavras. Ainz não sabia quem estava bem aqui. De qualquer forma, não havia nada a perder por ter amigos. Nesse caso, que tal eu parar de pensar nisso em termos de eles fazerem amigos e dizer a eles que se trata de conhecer elfos negros? Se eles se tornarão amigos ou não, será com eles. Claro, é ainda melhor se eles conseguirem fazer alguns. Com isso dito, se houvesse uma diferença extrema de poder e posição entre duas partes, não seria um obstáculo para o desenvolvimento de amizades. Todos eram iguais em Yggdrasil. Ainz franziu a testa um pouco quando alguns de seus amigos vieram à mente de repente, mas ele imediatamente balançou a cabeça, limpando essas memórias. Eles provavelmente não teriam se tornado amigos se tivessem se conhecido no mundo real com suas desigualdades. Com esse pensamento em mente, o primeiro passo deve ser abordar os elfos negros no país élfico em termos iguais, tanto quanto possível. Elfos negros do alto escalão do reino feiticeiro e elfos negros que são uma minoria no país élfico não seriam uma boa combinação. Além de tentar esconder nosso status o máximo possível. Todos os pais ao redor do mundo precisam pensar tanto sobre essas coisas. Eu me pergunto como Touchmi-san fez isso, talvez eu devesse ter pedido mais detalhes a ele. Enquanto Ainz estava se preocupando com a conversa, as elfas voltaram para seus lugares. Todas elas estavam com refrigerante de cola. Ah não, eu ainda não entendi meus pensamentos, eu não deveria improvisar tudo. Mas, não havia tempo sobrando. Enquanto os gêmeos estivessem aqui, ele só podia dizer que se tratava de abrir relações diplomáticas. Se as coisas não corressem bem, ele poderia simplesmente trazer a ideia de fazer amigos como um tópico paralelo.
Ou talvez ele pudesse girá-lo como seu desejo de aprofundar os relacionamentos com os elfos negros como parte da diplomacia de nível micro. Bem, então vamos prosseguir para o tópico principal. As elfas que estavam bebendo suas bebidas como se fosse a última bebida de suas vidas, de repente pararam. Nós estabelecemos uma nação chamada Reino Feiticeiro no momento. O plano é ter várias raças vivendo em coexistência. Alguns humanos, anões, goblins, orcs e homens-lagarto já se tornaram cidadãos de nossa nação. Deixando de lado se as elfas aprovariam ou não isso, quero iniciar relações diplomáticas com a nação élfica, bem como relações comerciais. Como tal, desejo visitar sua nação. Você não vai cooperar conosco? Mesmo que fosse apenas uma desculpa agora, não era ruim ter relações diplomáticas e comerciais com o país élfico. No entanto, havia um problema crítico. Ains não pode ser o emissário para este assunto. Conferir as relações exteriores de outro país e fazer um tratado para abrir relações diplomáticas era algo fora das capacidades de Ains. Embora tenha corrido bem com os anões, ele duvidava que tivesse sucesso da mesma forma novamente. Em vez disso, era mais provável que terminasse com o resultado oposto do que ele pretendia. Portanto, ele queria enviar pessoas sábias em seu lugar se eles se envolvessem na diplomacia. Albedo era a melhor escolha para isso, mas ele não queria atribuir a ela nenhum trabalho adicional, pois ela estaria ocupada por um tempo administrando os territórios ocupados do reino. Ela provavelmente diria está tudo bem se ele ordenasse, e ela provavelmente estaria certa. Mas, isso significaria que ela teria que se esforçar demais para fazer isso funcionar, então Ains precisava manter a saúde mental de seus subordinados em mente para não sobrecarregá-los. Ains ficaria extremamente feliz se eles apenas fizessem essa conversa apenas sobre conhecer pessoalmente os elfos negros em vez de falar sobre algo tão importante. Ains ou Algon-sama. O que exatamente essa cooperação implica? Ains deu de ombros ligeiramente em sua resposta cautelosa. Primeiro, quero ouvir alguns detalhes de você. Além disso, apenas Ains está bem, sabe? Estaremos ao seu serviço se for algo que sabemos. A elfa respondeu com um olhar determinado, mas por favor, nos perdoe por não poder falar com você assim. Aura, Mari e as empregadas ao seu redor que estavam espionando secretamente tinham expressões perplexas. Se as elfas o chamassem de Ains, elas seriam informadas de que estavam sendo excessivamente familiares e deveriam entender sua posição. Mas, se elas não o fizessem, elas seriam informadas, como elas ousam recusar a ordem de Ains-sama. Elas provavelmente estavam se sentindo em conflito porque sabiam que reagiriam exatamente dessa maneira. Ele não pretendia repreender as empregadas que ouviam. Não é como se elas estivessem fazendo isso por malícia ou simples curiosidade. Ele sentiu que elas iriam gritar eu, se ele precisasse delas durante essa conversa. É mesmo, isso é lamentável. Então, voltando ao assunto em questão, como é o país dos elfos? Como vocês lidam com monstros vendo que vocês vivem nas florestas? As elfas tinham expressões confusas, como se tivessem acabado de ouvir uma pergunta estranha. Enquanto vivemos na floresta, nossas casas ficam no topo das árvores, porque no chão é perigoso. Construímos nossas casas transformando árvores usando magia druida. As árvores adequadas para tal magia também são cultivadas por magia. Nós as chamamos de árvores élficas. Pelo que elas disseram, parecia que os elfos podiam mudar a forma das árvores usando magia druídica. Como criar cavidades dentro das árvores ou moldar pontes entre as árvores. Uma vila de elfos era apenas um lugar onde dezenas dessas estruturas estavam amontoadas. Esse método de fazer coisas com árvores élficas parecia estar no centro da cultura élfica. Não apenas casas ou móveis, eles também poderiam criar armas e armaduras com isso. Era possível fazer com que as flechas que eles usavam para caçar fossem duras como ferro. Ains queria que eles demonstrassem essa magia, pois ela não existia em Yggdrasil. Elas ficaram surpresas com esse pedido porque, do ponto de vista delas, a árvore em que os gêmeos moravam era um exemplo ali mesmo. Parecia que elas pensaram que era uma árvore élfica mutante, porque parecia diferente, que só poderia ser transformada por aqueles dois. Além disso, como essa magia só pode ser usada em árvores élficas, não funcionou com outras árvores. Como as elfas viviam em tais condições, monstros que eram bons em subir em árvores como cobras ou aranhas eram seus inimigos naturais. Embora tivessem coisas como uma vigília noturna, esses monstros também tendiam a ser bons em ocultação, ainda havia vítimas de vez em quando. Por outro lado, eles não foram tanto atacados por monstros que não podiam escalar porque era mais fácil combatê-los. Parecia que a capital élfica, o único lugar que as elfas podiam chamar de cidade, pois não era uma raça populosa, era o único assentamento construído em um lugar sem cobertura de floresta, na margem de um lago em forma de meia-lua.
O parecido foi adicionado porque essas elfas nunca visitaram a capital e só ouviram falar da boca de outros. Eles poderiam estabelecer aquela cidade em uma planície porque havia um monstro gigante no lago que capturava e comia qualquer monstro grande que chegasse nas proximidades. Entendo, Ainz pensou. Como a magia dos druidas também poderia fornecer água, viver nas árvores era vantajoso para eles. Quanto aos monstros voadores, o dossel das árvores élficas pode atuar como um escudo enquanto também os esconde. Vivendo em tais circunstâncias, era natural que a maioria dos elfos ganhasse habilidades como patrulheiros ou druidas. Em outras palavras, eles não poderiam sobreviver sem desenvolver tais habilidades. Eu não sei como a seleção de classes funciona neste mundo, mas parece que sem empregos como fazendeiros entre eles, os elfos são mais propensos a serem melhores lutadores do que humanos. Ele continuou, perguntando a ela sobre a expectativa de vida e a população dos elfos. Evidentemente, eles não estavam tão preocupados com quanto tempo viveriam, visto que não conheciam sua própria expectativa de vida. Parecia que a pessoa mais velha tinha mais de 300 anos. A propósito, essas elfas nem sabiam sua própria idade. Era provável que eles não tivessem o conceito de aniversário. Talvez fosse devido às suas longas vidas, eles não davam à luz com frequência como os humanos, portanto, suas populações eram muito menores. No entanto, ao saber mais, Ainz pensou que o número de filhos que eles tinham não era pequeno. No cenário de Yggdrasil, a expectativa de vida de um elfo era de 1000 anos, eles envelhecem rapidamente nos primeiros 10 anos e depois nos últimos 10 anos, eu acho. Não me lembro dos detalhes exatos, mas acho que é algo assim. Ou eu estou errado. Além disso, se eles supostamente davam à luz uma vez a cada década, se considerarmos 200 anos como o início da idade adulta e 400 anos quando a infertilidade se instala, 20 filhos. Eu quero aprender mais detalhes sobre isso no futuro. Então, se eu fosse devolver você para sua antiga vila, para onde eu iria? As elfas começaram a se olhar. Entendo, é claro que elas não vão falar sobre isso. Afinal, é uma informação importante. Depois de um tempo, uma das elfas perguntou hesitante. Desculpe-me, mas vamos ser mandadas de volta para nossas casas. Percebendo sua estranha escolha de palavras, Ainz percebeu seu erro. Isso mesmo. Esqueci que sua aldeia foi atacada pela teocracia. Essas elfas não eram soldados, apenas pessoas que viviam na aldeia que foram capturadas durante o ataque da teocracia. Do ponto de vista delas, seria doloroso voltar àquele lugar. Além disso, sua segurança não podia ser garantida. Vamos fazer assim. Em vez de devolvê-la à sua aldeia, nós a levaremos para um lugar seguro. Você tem algum lugar assim em mente? Uma aldeia com seus parentes ou se não houver, que tal a capital? A capital. Por favor, nos perdoe. Nós não conhecemos nenhum outro lugar, exceto os arredores de nossa aldeia. Eu me pergunto qual lugar pode ser considerado um lugar seguro. Essas elfas não estavam familiarizadas com informações fora de sua aldeia, mas isso não era algo limitado a essas meninas. É o mesmo para os aldeões do reino ou do império. As pessoas neste mundo geralmente vivem suas vidas inteiras em seu local de nascimento, especialmente para aqueles sem educação. Embora eles mal soubessem sobre suas cidades vizinhas, as outras cidades em seu país poderiam ser terras estrangeiras para eles. Enquanto Ainz ponderava sobre isso, as elfas falaram novamente. Desculpe-nos, mas nós realmente vamos ser mandadas de volta para fora. Isso é o que eu planejei fazer. Se vamos nos envolver em diplomacia com o país élfico, mantê-la aqui deixaria o outro lado insatisfeito. Você entende, não é? Mantive você aqui até agora como medida de emergência, mas será difícil continuar fazendo isso. No entanto, não sou cruel o suficiente para libertá-la em uma terra sob o controle da teocracia Slaine. É por isso que eu pedi a você um local seguro. Embora Ainz não pretendesse ser o emissário, devolver essas 3 de volta com segurança provavelmente ajudaria na diplomacia futura. Vendo que as elfas queriam dizer algo, Ainz perguntou a elas: qual é o problema? É possível nos deixar continuar aqui? Ainz moveu seu olhar para as bebidas na frente das elfas. Não havia nenhuma maneira disso ser o motivo. Certo? Por quê? Eu posso entender se você não quiser me dizer, mas por favor, se possível. Sobre isso, o elfo que os representava deu uma rápida olhada nos gêmeos. Aura, Mare. Parece que suas bebidas estão quase acabando. Por que você não vai e pega um pouco mais? Ok. Entendido a Insama. Vamos, Mare. Esplêndido. Ainz admirou o raciocínio rápido de Aura. Se ele estivesse no lugar de Aura, ele não teria entendido tão rapidamente que ele estava sendo dito indiretamente para fugir por um tempo. Ou talvez seus sentidos adultos ativos o tivessem entendido instantaneamente. Alguém poderia raciocinar que Aura era melhor que Albedo ou Demiurgo na leitura do humor.
Ains poderia imaginar Demiurgo com um sorriso dizendo: então é isso que é, Ains-sama. Esses dois entenderiam completamente mal minhas intenções, a ponto de às vezes duvidar se eles estão fazendo isso intencionalmente. Ou eles estão realmente fazendo isso intencionalmente. Aura arrastou o ainda confuso Mare pelos braços. Ains falou depois que eles estavam distantes o suficiente: você pode dizer agora. Sim. O elfo respondeu, depois de confirmar que os gêmeos estão longe o suficiente deles com um rápido olhar. O sentido de audição de um elfo negro era melhor que o de um humano e Rangers como Aura eram ainda melhores nisso. O elfo diante dele provavelmente estava sussurrando com isso em mente, mas era altamente provável que Aura ainda pudesse ouvi-los. Já estamos acostumadas com nossa vida aqui, e não podemos voltar à nossa antiga vida novamente. Este lugar, a casa de Aura-sama e Mare-sama, é a melhor. Ains inicialmente abaixou seu volume para combinar com a da elfa, mas ele soltou sua voz habitual com a súbita surpresa. Ele pensou que elas estavam brincando por um momento, mas depois que ele viu as outras duas balançando a cabeça seriamente, ele entendeu que era o verdadeiro sentimento delas. Primeiro, parecia que a qualidade da comida em Nazarick estava em um nível diferente. Elfos normalmente comiam frutas, carnes e vegetais assando-os ou fervendo-os. A quantidade de paixão que Nazarick coloca em sua comida era completamente diferente. As elfas disseram com certeza que não estavam confiantes de que poderiam se ajustar às suas vidas anteriores depois de se acostumarem com a comida daqui. A propósito, a pizza parecia ser a favorita delas. Entendo, a diplomacia culinária não parece uma má ideia. Ser capaz de aceder a uma cozinha tão requintada deve ser um ponto de atração. Elas são anões ou o quê? As elfas também tinham outros motivos. O nível de segurança aqui também era completamente diferente. Mesmo que eles vivessem em um lugar moderadamente seguro como uma vila criada pela magia dos druidas, era impossível passar um ano sem que quaisquer baixas ocorressem devido aos monstros. Em contraste, pode-se dormir tranquilamente em Nazarick mesmo sem ter alguém para vigiar à noite. Elas tinham muito a dizer, mas se fosse algo assim, não havia necessidade de tirar os gêmeos daqui. Como Ains pensou que deveria haver mais razões, e então ela acrescentou: e poder servir a esses dois é uma alegria. Ains assentiu com empatia. Aqueles dois eram de raça semelhante às elfas e eram crianças fofas. Elas provavelmente tinham dúvidas sobre servir crianças, mas a personalidade de Aura e Mare provavelmente as conquistou. Mesmo Ains selecionaria os gêmeos se lhe perguntassem qual dos guardiões do andar ele gostaria de servir. Não, se alguém lhe perguntasse, ele provavelmente diria algo como: não posso escolher porque todo mundo é maravilhoso. Mas se ele estivesse sendo honesto, seriam aqueles dois. O próximo na fila pode ser Cocytus. Ele realmente não queria servir aos outros. Ainda assim, ele pensou que isso era algo que poderia ser dito na presença dos gêmeos. Embora ele achasse que eles tinham algo mais a dizer, parecia que este era o fim da conversa. Honestamente, eu não entendo nada. Não seria bom para os gêmeos ouvirem isso? Havia algo na conversa anterior que os faria ser repreendidos pelos gêmeos. Bem, tanto faz. Muito bem. Então eu quero que você continue trabalhando em Nazarick como você tem feito até agora. Não havia razão para recusar seu desejo. As elfas pareciam felizes ao ouvir a resposta de Ains. Não parecia que elas estavam fingindo para bajular Ains. Embora, se estivermos falando sobre empregá-las formalmente, precisaremos discutir primeiro salário e bem-estar. Vou mandar alguém investigar isso. Parecia que as elfas não entendiam o que Ains estava falando, mas essa era uma questão importante para ele. Como essas elfas deveriam ser tratadas se tornaria um fator importante quando eles estabelecessem relações amistosas com os elfos negros no país dos elfos. Eles poderiam dizer que depois de libertar as elfas da escravidão e cuidar das elfas, as elfas estavam apenas pagando de volta o que haviam recebido. Mas, havia um limite para tais desculpas. Sua situação atual de trabalho não remunerado espelhava as práticas de uma empresa sombria. Ele não queria que os elfos negros que poderiam visitar aqui no futuro tivessem tal impressão. Nesse caso, ele apenas deveria usar essas três para estabelecer o precedente de Nazarick como uma boa empresa. Ains deu uma rápida olhada nas empregadas ao redor deles. Elas estavam colocando as mãos atrás das orelhas como se quisessem ouvi-los melhor enquanto tentavam fazer parecer que estavam descansando o queixo nas palmas das mãos. Elas não estavam nem um pouco preocupadas com suas aparências. Ele não sentiu vontade de repreendê-las, pois achava que era apenas uma demonstração de sua lealdade, mas pelo menos queria que elas escondessem um pouco melhor. Eu deveria fazer um contrato com essas elfas o mais rápido possível. Além disso, devo tentar estender o tratamento de uma boa companhia para as empregadas regulares. Ele poderia tentar,
mas temia que as empregadas que só queriam trabalhar mais dirigissem sua ira às elfas que eram a causa do aumento de seu tempo de lazer. Claro, ele não achava que elas iriam tão longe a ponto de matar as elfas, mas ele precisava ter cuidado se decidisse estender o tratamento às empregadas. Deixando isso de lado, quero pedir sua ajuda em nossa excursão ao país dos elfos. Quero que hajam como guias, se possível. Claro, Aura e Mare também virão conosco. É só que não estamos familiarizados com a etiqueta élfica, então ajudaria se você atuasse como nossas intermediárias. As elfas se entreolharam e balançaram a cabeça. Perdoe-nos, mas não temos confiança em atuar como guias. Quanto a ser intermediárias, embora tenhamos viajado pela nossa aldeia, também não temos certeza sobre coisas como etiqueta. É mesmo? Desculpe. Ah, você não precisa se curvar. Seria incômodo visitar um lugar desconhecido sem um guia, mas não era como se ele tivesse certeza de que essas elfas poderiam ser úteis. Se ele estava indo para o desconhecido de qualquer maneira, seria melhor não forçá-las a vir. Elas podem até acabar se tornando um fardo. Ain se virou e chamou Lumiere. Depois que ela trouxe seu rosto para mais perto dele, Ain sussurrou só um pouco mais e levantou sua xícara. Claro, o conteúdo do copo não foi tocado. Só para ter certeza, ele gesticulou na direção dos gêmeos com os olhos. Ele pensou que estava sendo um pouco obtuso, mas parecia que ela rapidamente entendeu e saiu com um simples com licença. E, qual é a opinião geral sobre elfos negros entre vocês? Eles são seres esplêndidos. Ains franziu as sobrancelhas no instante, uma resposta um tanto suspeita. Ele ficaria feliz se fosse assim que os elfos negros fossem vistos, mas sua resposta parecia errada. Ains poderia pensar imediatamente no motivo. Era sobre Aura e Mare. Não, não é isso. Estou perguntando sobre as relações entre a raça dos elfos negros e sua raça dos elfos. Eles são seres esplêndidos. Isso não é. Ele provavelmente não poderia fazer nada sobre esse tipo de reverência. Depois de serem tratadas como subordinadas dos gêmeos por tanto tempo, elas não poderiam dizer algo como elfos negros são uma raça inferior, afinal. Em vez disso, seria mais assustador se elas pudessem dizer algo assim. Como mencionei antes, quero abrir relações diplomáticas com o país dos elfos. Também quero confiar isso aos gêmeos. É por isso que eu quero saber como os elfos como um todo olham para os elfos negros. Eu não quero que eles sejam maltratados se a sociedade élfica tiver opiniões negativas sobre os elfos negros. Então, o que você acha? Eu preciso de uma resposta honesta. As elfas se entreolharam. Honestamente, como nossa aldeia não tinha elfos negros, só os encontramos aqui pela primeira vez. É por isso que não tivemos nenhuma opinião sobre eles. O máximo que sabemos é que eles migraram do norte para a Grande Floresta. Ouvimos falar de suas peles escuras por boatos e ficamos surpresas ao ver que era verdade. Eu não me lembro dos aldeões dizendo nada de ruim sobre os elfos negros, mas eu peço que você tenha em mente que isso é apenas sobre nossa aldeia. Parecia que elas não estavam mais tentando bajulá-lo ou contar mentiras. Então os elfos mais jovens, talvez chamá-los de jovens fosse um pouco exagerado, não tinham nenhuma opinião ruim contra os elfos negros. Mesmo sendo uma minoria, parecia que não estavam sendo perseguidos. Talvez fosse porque os elfos não tinham espaço para tais coisas quando estavam sendo ameaçados por uma força externa, a teocracia. Ou talvez a floresta fosse apenas um lugar difícil de se viver. A propósito, e os mortos-vivos? Inimigos que mancham a floresta. Seres nojentos. No entanto, raramente encontramos algum. Assim, respostas imediatas. Enquanto Ain se perguntava por que elas não estavam levando em consideração os sentimentos do mestre dos gêmeos, ele não podia dizer isso em voz alta. Ele certamente pediu que elas falassem honestamente agora, mas isso era honesto demais. Essas garotas eram do tipo que seriam demitidas porque realmente acreditavam nas palavras do CEO quando pediam para serem informais. Ainda assim, com isso estabelecido, ele agora estava certo de que não poderia ser o emissário. Talvez isso fosse o melhor. Ele poderia usar isso como uma desculpa para não ser o emissário. Certamente não foi porque Ains não era talentoso o suficiente. Ou ele deve tomar as medidas na ordem correta, enviar diplomatas, iniciar relações diplomáticas e depois seguir para o país dos elfos. Mas não temos tais diplomatas. O fato de que não podemos confiar nos funcionários humanos encarregados dos assuntos internos é um ponto fraco, ou talvez haja alguns e eu simplesmente não sei sobre isso. Nesse caso, que tal pedir ao Albedo para despachar aventureiros? Não, esse sistema ainda não é estável o suficiente para enviá-los para representar a nação, ou talvez eu esteja errado. Afinal, é de mim que estamos falando. Se ele informasse Albedo sobre isso, ela provavelmente diria que os aventureiros funcionariam muito bem. Mas a questão crítica aqui é a falta de tempo.
Devido às hostilidades com a teocracia, o país élfico foi praticamente encurralado. Este tinha sido o caso desde antes dessas elfas serem capturadas. Se as coisas corressem mal, era perfeitamente possível que o país élfico fosse destruído em breve. O colapso do país élfico não seria um revés para Ains, porque eles seriam muito mais eficazes no estabelecimento de relações diplomáticas se o reino feiticeiro pudesse estender sua ajuda nesse cenário. Então, seria melhor se eles apenas esperassem o colapso. Esse não foi o caso. Eles não tinham o luxo de observar a situação do lado de fora, especialmente porque ele valorizava muito a raridade das vidas dos elfos negros. Talvez eu devesse enviar os dois na frente. Não, eu não posso fazer isso. Não me sinto confortável em enviá-los sozinhos para um lugar desconhecido. Embora eu entenda que eles são NPCs de nível 100 e não são crianças, devemos simplesmente ignorar as coisas sobre relações internacionais e nos concentrar em conseguir amigos para eles. Eu também deveria ir com eles como planejei. Ele não planejava se juntar à guerra com a teocracia e salvar o país élfico neste momento. Ains não queria transformar a teocracia em inimiga do reino feiticeiro devido à sua ação independente. Ele queria saber os pensamentos de Albedo e Demiurgo sobre este assunto, mas ele temia que eles pudessem descobrir que seu crânio estava vazio se ele fizesse isso. Se Ains não conseguisse controlar a conversa, suas declarações idiotas poderiam acabar sendo levadas a sério e causar danos a Nazarick no futuro. Não é uma má ideia dizer a eles para evacuar apenas os elfos negros depois de visitar o país dos elfos. Nesse caso, a necessidade de levar alguém além dos gêmeos. Era melhor levar guardas furtivos como anjos ao invés de liderar algo como um exército caso ele decidisse levar alguém junto. Como aquela vez no reino dos anões. Entendo. Ains olhou para as 3 elfas. Elas estariam na posição daquele homem lagarto desta vez. Algo está acontecendo. Nada, só estou falando comigo mesmo. Ele poderia levar uma das 3 com ele, deixando as outras 2 aqui. Enquanto ele as mantivesse como reféns, a elfa solitária provavelmente não faria nada que fosse negativo para Ains. Nada mal. Mesmo que entendessem que estavam sendo mantidas reféns, ele poderia insistir que não era o caso. Ains olhou para os gêmeos. Eles imediatamente entenderam suas intenções. Aura, Mari e Lumiere voltaram para a mesa. A propósito, que tipo de presentes faria os elfos felizes? Coisas como ouro e pedras preciosas. Nós não usamos moeda de metal, então eu não acho que ouro funcionaria. Eu acho que nossa aldeia ficaria mais feliz com a comida e talvez ervas raras. Pequenos arranhões e afins podem ser curados por magia, mas venenos e doenças precisam de um druida talentoso para curá-los. Portanto, as ervas portáteis são altamente valorizadas. Não roupas, já que também fazemos com árvores élficas. Casas, flechas, e até roupas. Parece que a magia dos druidas élficos é muito conveniente. Você não pode fazer isso, certo, Mare? Ei? Ah, sim. Eu não posso usar tal magia. Talvez esse tipo peculiar de magia druida em si fosse uma marca do progresso dos elfos. Ele queria essas técnicas se possível, mas os moradores de Nazarick provavelmente não seriam capazes de usá-las. Isso reafirma o fato de que fazer os moradores deste mundo se prostrarem diante de Nazarick e trazê-los sob seu reinado seria o principal fator que poderia inclinar a balança da vitória em uma hipotética guerra de guildas. Mas eu devo supor que havia guildas, aquelas que foram teletransportadas no passado, que já fizeram isso. Eu deveria dizer isso a Albedo e fazer com que ela repensasse nossa estratégia nacional sobre a guerra. Era lógico que se alguém como Ains pudesse pensar nisso, outros jogadores também poderiam. Só idiotas pensariam em si mesmos como alguém especial. Talvez fosse uma boa ideia transportar grandes quantidades de comida pelo portal ao chegar às aldeias élficas para torná-las mais amigáveis ao reino feiticeiro. Ele se lembrava de ser eficaz no reino dos anões. As coisas correriam bem se ele pudesse apenas se lembrar de suas experiências no reino dos anões e construir sobre elas. Também senti vontade de fugir, não é? A melhor maneira de fazer isso é primeiro encontrar o Lago Crescente, visitar a capital real que se dizia estar em sua costa para coletar informações e depois ir para a Vila dos Elfos Negros. Nós estamos indo para uma vila de elfos negros. Aura parecia querer dizer alguma coisa, mas ela provavelmente não poderia perguntar em detalhes na frente das 3 elfas. Se possível, Ains não queria dizer a eles que eles estavam visitando a Vila dos Elfos Negros para encontrar amigos. Ele não queria que eles fizessem amigos só porque ele ordenou. Isso mesmo. É isso que pretendo fazer. Vou precisar da sua ajuda lá. Ele deliberadamente ignorou o comportamento de Aura, mas ainda recebeu um par de afirmações energéticas em troca. O que devo fazer a seguir? Persuadir os outros. Não posso dar a mesma desculpa que usei para a expedição dos anões.
Ele não estava confiante em resolver o próximo problema, mas tinha que fazer algo porque também queria usar isso como base para trazer o conceito de férias pagas a Nazarick. Nesse ponto, talvez eles estivessem esperando a conversa acabar, os pratos foram trazidos. Bem, divirtam-se. Com Ainz encorajando-os, as elfas comeram com prazer.